É muito normal, é até comum que nós mulheres tenhamos uma certa dificuldade para realizar a contração e o relaxamento ou os exercícios prescritos para a região íntima, para a região perineal, porque a gente não está visualizando o movimento acontecer. Por isso a gente vai falar um pouco sobre as estratégias desse conhecimento e dessa percepção que é tão importante no nosso trabalho. Se você não conhece ainda o nosso trabalho, eu sou a doutora Márcia Oliveira, fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, doutora em ciências da saúde e é responsável pelo Espaço Íntimo Fisioterapia. A gente aqui no Espaço Íntimo recebe sempre muita pergunta sobre a prática dos exercícios e até a prática do pompoarismo, né? Que é uma prática que é voltada para a nossa sexualidade, que é voltada para o nosso prazer e também para o prazer da pessoa com quem a gente está vivendo uma intimidade sexual. Essa prática, o pompoarismo, por exemplo, ele precisa de treino, de bastante consciência corporal, porque você utiliza, né, variações da musculatura, de graduações, você contrai mais fraco, médio, forte, você tem mais coordenação no músculo. Então, ele é um trabalho que precisa de muito mais consciência corporal. E é comum a gente receber aqui uma quantidade imensa de dúvidas de pessoas perguntando sobre essa percepção e essa consciência corporal. Né? Como é que se eu estou fazendo certo, eu estou realizando o exercício certo, já que eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Então, esse trabalho a gente tem aqui no consultório, claro, ferramentas para você ver como ele está sendo feito. Mas em casa, né? Como é que você faz isso em casa? Como é que você trabalha esse exercício em casa que está sendo prescrito para você pelo seu fisioterapeuta, pela pessoa que te acompanha? Como é que você melhora essa qualidade? Nós fisioterapeutas, antes da gente dispor de toda a tecnologia que a gente tem, muitos de nós quando começamos, a gente não tem todos os aparelhos que mostram pra gente na tela do computador a contração muscular. A gente precisa de usar a nossa mão, é o nosso melhor instrumento, é a melhor ferramenta que a gente tem de percepção. É com a minha mão que eu percebo se eu estou apertando um pouquinho, se eu estou apertando com muita força ou se é uma força intermediária. E muito mais importante do que usar a contração, a minha mão me ajuda a perceber o quanto eu relaxo, o quanto eu volto à tensão inicial. Então, quando eu introduzo o meu dedo e eu realizo uma contração e eu volto ao ponto inicial, os meus dedos eles são uma excelente ferramenta para perceber isso. Por isso, é que a gente sempre orienta que a pessoa faça isso com essa consciência corporal, né? No pompoarismo, por exemplo, eu gosto muito de ressaltar isso, você precisa ter também o controle do seu corpo. Então, você precisa ter a percepção porque você faz isso em posições sexuais diferentes, em posições da relação diferentes, até para proporcionar mais prazer a você mesma. Então, para isso, você precisa de trabalhar essa percepção corporal em outros momentos, não é só deitada, então de pé, agachada, para que você geralmente crie essa consciência do corpo e do movimento. Tanto aqui, né, tanto no YouTube quanto no nosso Instagram, a gente tem exercícios colocados lá sempre com muita frequência, dicas, sugestões de exercícios no nosso Instagram, no nosso site. E no site e Instagram de várias outras pessoas, a gente sempre encontra dicas de exercícios e de posições para a gente treinar e exercitar a nossa região íntima, né? A nossa musculatura íntima. Mas um erro que a gente sempre acaba, às vezes, pensando quando a gente não conhece, é que a vagina é um músculo. E na verdade não, a vagina é um canal que tem ali a presença de vários músculos trabalhando em conjunto. Então, quando você contrai a musculatura da vagina ou a musculatura do ânus, você contrai um grupamento muscular ali, vários músculos eles ajudam nessa solicitação. E quando você começa a utilizar esse movimento usando predominantemente a musculatura da nossa barriga, ou predominante a musculatura do glúteo, são músculos muito mais fortes, são muito mais evidentes, são muito mais fáceis de se perceber. A musculatura interna das nossas coxas,
a gente também percebe que elas acabam ajudando muito. A gente começa a perceber que para executar um movimento com qualidade, a gente, bem feito, né, a gente acaba perdendo a característica que é de usar a musculatura da região genital. Então a gente precisa trabalhar essa consciência corporal. Então uma mão você pode introduzir e a outra mão você coloca na barriga, você coloca dentro da parte interna da coxa, você apoia no seu glúteo e você vai percebendo, conforme você vai trabalhando esse treino, esse exercício, que você vai melhorando a consciência corporal. É um trabalho de consciência, é um trabalho de empoderamento do seu corpo. Você começa a tomar posse de uma musculatura que você não sabe como ela funciona, você não sabe perceber o relaxamento dela. Muitas vezes, eu vou ser sincera assim para vocês, inúmeras vezes eu pego clientes aqui no consultório que têm o hábito de treinar a musculatura íntima e elas fazem com tanto excesso, tantas repetições, que a musculatura não relaxa. O que acontece? A musculatura é fraca. Então, ela treina, mas o músculo, em vez de ficar forte, ele fica fraco. Por quê? Se ele não repousa, ele não retorna à posição inicial e contrai novamente, você acaba não utilizando só ele, você acaba usando muito mais os outros músculos para fazer esse movimento. Então, a pessoa faz 30, 40, 50, 60 repetições, 200 repetições, eu já peguei esse tipo de paciente aqui, e a pessoa tem essa dificuldade de fazer com qualidade, porque ela faz quantidade. Então, o exercício voltado para a região íntima, ele precisa ter consciência corporal, ele precisa ativar e retornar ao repouso, ele precisa ser conduzido com a sua respiração sempre. A respiração é fundamental para trazer essa consciência, ela integra essa característica, essa qualidade, tá? Então ela agrega essa importância ao trabalho, que é essa conduzir. Então respiração é fundamental, sim. Você não pode prender o ar na hora que você está fazendo o exercício, senão você vai dificultar. O exercício não é feito sempre na mesma posição, sempre sentada, sempre deitada, sempre você tem que variar, você tem que fazer de pé, você tem que fazer de várias formas possíveis para você ativar esse trabalho com consciência. E também é muito importante que você procure sempre avaliar se você tem alguma dor relacionada a isso, porque quase que diariamente a gente recebe a pergunta aqui que eu estou fazendo pompoarismo ou estou fazendo exercício em casa, estou sentindo dor, uma cólicazinha na barriga, uma dor. Exercício não dói, eles não são para doer, não é para ter sangue. Então, se você faz o exercício sem nenhum acompanhamento, você incorre nesse risco. Então, é importante que você tenha alguma orientação e que você se preocupe que não é para fazer errado, tá? A gente sabe que hoje com a internet a gente tem muita opção de exercício, de curso e de coisas para a gente fazer, né? Faça você mesma. Só que muitas vezes a gente precisa de alguma orientação externa e de alguma ajuda, sim. A gente não tem como fazer tudo sozinha. E é importante, né, a gente ter esse cuidado com a nossa saúde, porque alguns problemas podem acontecer, sim, tá? Colocando pezinho, colocando cone, colocando vibrador, você pode se machucar, você pode forçar uma musculatura a trabalhar de maneira errada e em vez de você contrair e relaxar certo, você pode ter ali uma estrutura que fique mais fraca e favoreça uma perda urinária no futuro, ou o que a gente chama de prolapso, que é quando sai alguma estrutura, algum órgão perde o suporte dele adequado, ou você pode ter hemorroida ou plicoma, quando você acaba forçando muito essa musculatura para fora. A gente já falou isso em outros vídeos. No nosso Instagram a gente tem informações sempre aqui diárias sobre esse trabalho que a gente faz com a saúde da mulher, tá? E aí no nosso canal do YouTube também a gente gosta de trabalhar esses vídeos e essas orientações. Muito obrigada para quem está assistindo o nosso trabalho até aqui e a gente continua aguardando as críticas, as sugestões, as dúvidas de vocês. Podem enviar principalmente por direct lá no Instagram, que a gente tem um filtro para captar um pouquinho melhor essas dúvidas de
de temas para a gente trabalhar sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso empoderamento e sobre a nossa vida íntima. Um beijo, até a próxima.